nessa aula de hoje, a gente vai ver um outro grupo. Então, tem um grupo de compostos que são chamados de álcoois. Então, a gente vai ver o que esses compostos têm em comum para eles fazer parte desse grupo, que são o grupo dos álcoois. Vocês já viram falar em álcool, né? Álcool todo mundo já viu falar. O álcool que tem na bebida, o álcool em gel, que a gente sempre está falando agora nesse período, álcool 70. Então, aquele álcool que a gente utiliza nas mãos, utilizado na bebida também, como combustível, ele pertence a esse grupo, o grupo dos álcoois. Não existe só um tipo de álcool, é vários. Então, todos esses álcoois estão reunidos em um grupo. E a gente vai ver o que eles têm em comum, qual é a característica que um composto orgânico tem que ter para fazer parte desse grupo, o grupo dos álcoois. Então, vamos lá. Primeiro, quando é que um composto orgânico vai ser chamado de álcool? O que um composto orgânico precisa ter para que ele seja classificado como um álcool? Tá? Primeira coisa, todos esses álcoois eles são compostos que apresentam um grupo hidroxila, não esqueça esse nome, grupo hidroxila representado por OH. Então, sempre que você vê na estrutura, no desenho, um OH, aquele OH a gente vai chamar de hidroxila. Então, não esqueça desse nome. Hidroxila quer dizer OH. Então, sempre que eu tiver um OH na estrutura e esse OH está ligado com um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Alguém lembra? Pode colocar aí no chat para mim o que é um carbono saturado. É um carbono que realiza apenas ligações simples. Muito bem, Gabriel. Então, um carbono saturado é um carbono que só faz ligações simples. Um carbono insaturado seria um carbono que está realizando ligações duplas ou triplas. Então, sempre que você vê uma estrutura, um composto orgânico, e nesse composto eu tenho um hidroxila ligado a um carbono que só está fazendo ligações simples, ali a gente vai ter a presença de um álcool. Então, aquele composto ele vai ser classificado como um álcool. Então, o grupo funcional, o que representa o álcool? É essa estrutura. Sempre que você vê num composto orgânico essa estrutura aqui, ó, o que isso representa? Um hidroxila, um OH, ligado a um carbono que está fazendo ligações simples. Então, perceba que, primeiro, para ter um álcool, tem que ter OH. Você vai procurar logo se tem o OH. Se tiver o OH, você vai ver com quem ele está ligado. Se ele está ligado com um carbono e esse carbono só faz ligações simples, então aquele composto ali ele vai ser classificado como um álcool. Ele vai fazer parte de um grupo dos compostos orgânicos chamado de álcool, tá bom? Exemplo, ó, esse que eu coloquei aqui embaixo, a gente pode dizer que ele é um álcool, esse composto aí. Primeira coisa você vai procurar, OH. Tem OH? Tá aqui, ó. Achei o OH. Opa, se tem OH, então possivelmente deve ter um álcool. Aí você vai ver com quem esse OH está ligado. Esse OH está ligado com esse carbono. Esse carbono só faz ligações simples? Sim. Então, se você tem uma hidroxila, que é o OH, e esse OH está ligado com um carbono que só faz ligações simples, aí eu vou ter a presença de um álcool, tá? Aqui, vocês acham que também é um álcool? Esse segundo exemplo que eu coloquei aqui. Podemos dizer que ele pertence, esse composto orgânico aí, esse composto que está na estrutura, ele pertence ao agrupamento álcool, ao grupo dos álcoois. Primeira coisa que você vai procurar de cara é o OH. Tá aqui o OH bem aqui. Já tem, pode ser OH, HO, não tem importância nenhuma, tá bom? E esse OH tá ligado com esse carbono que não aparece, mas ele tá aqui, ó. Tem um carbonozinho aqui. E esse carbono só está fazendo ligações simples. Então, sim, pertence ao agrupamento álcool. Esse outro aqui, terceiro exemplo, esse composto aí pertence ao grupo dos álcoois? O que vocês acham? Esse terceiro aí pertence ao grupo dos álcoois?
Esse terceiro também pertence, né? Ó. Você percebe que tem uma hidroxila aqui, ó. Tá aqui o OH. Tem que ter. Para ter um álcool tem que ter o OH. Mas não basta ter só o OH. Esse OH tem que estar ligado com o carbono que só faz ligações simples. Esse OH está ligado com esse carbono que está bem aqui. Ó. Não aparece, mas aqui tem um carbono. E esse carbono só faz ligações simples. Como só faz ligações simples, então esse composto aqui também pertence ao grupo dos álcoois. Então, para repetir mais uma vez, quem é que pertence ao grupo dos álcoois? Quando é que um composto orgânico vai pertencer ao agrupamento álcool, a função álcool? Quando ele tiver uma hidroxila. O que é a hidroxila? O OH ou HO, tanto faz. Tem um oxigênio e um hidrogênio. Por isso que é hidroxila. Tá bom? Hidróxido de hidrogênio, ox de oxigênio. E essa hidroxila tem que estar ligado com um carbono que só faz ligações simples, tá? Por exemplo, se fosse assim, ó, vou colocar um exemplo aqui, fosse CH3, aí CH2, OH. Esse composto aqui que eu acabei de desenhar, ele pertence ao grupo dos álcoois? Eu poderia dizer que ele é um álcool? Por que não? Por que eu não posso dizer que ele não é um álcool? Ele não tem a hidroxila? Deixa eu só colocar outra coisinha aqui para ficar melhor. Ele não tem uma hidroxila? Até tem, ó. Professor, tá aqui a hidroxila. Show de bola. Realmente tem que ter. Mas como eu falei, não é que tem a hidroxila que quer dizer que é um álcool. Você vai ver com quem essa hidroxila está ligado. Essa hidroxila está ligado com esse carbonozinho aqui, ó. E perceba que esse carbono ele faz uma ligação dupla. Aí não pode. A gente viu, por definição, que um álcool é todo composto que contém uma hidroxila, tem que ter, mas essa hidroxila tem que estar ligado com um carbono que só faz ligações simples. Nesse caso aqui, como está ligado com um carbono que está fazendo ligação dupla, ele não faz parte do grupo dos álcoois. Agora, se fosse assim, pessoal, ó, quero ver se vocês entenderam mesmo. Se fosse assim, CH2, CH, CH2, OH. Se fosse assim, eu posso dizer que esse composto aqui faz parte do grupo dos álcoois. Desse jeito aqui que eu desenhei. Vou ajeitar esse carbonozinho aqui. Do jeito que eu desenhei, sim, né? Aqui não tem. Deixa eu só colocar outra cor aqui para poder ficar melhor. Perceba que a gente tem hidroxila, ó. Tá aqui o OH. E esse OH está ligado com esse carbono. Esse carbono aqui só faz ligações simples. Professor, mas não tem uma ligação dupla aqui? Sim, tem. Realmente tem uma ligação dupla aqui. Mas só que a hidroxila não está ligado com nenhum desses dois carbonos que está fazendo a dupla. Então pode. Não pode a hidroxila estar ligado com o carbono que está fazendo a dupla ou a tripla. Aí já não pode. A hidroxila está ligado com esse carbono. E esse carbono só faz ligações simples. Então, tranquilo. Então, quer dizer que um álcool pode ter ligação dupla na estrutura de um álcool? Pode. Desde que a hidroxila não esteja ligado com esses carbonos que estão fazendo a dupla. Assim como tripla também. Deu para entender, pessoal, a definição de álcool? Quando é que um composto orgânico ele vai ser classificado como álcool? Aí vocês tirem print aí para poder anotar, fazer as anotações no caderno de vocês. Então, álcool são compostos que apresentam um grupo hidroxila, que é o OH, não esqueça esse nome, hidroxila, você vai lembrar de OH, hidro, de hidrogênio, oxigênio. Então, é um oxigênio com hidrogênio. E esse grupo hidroxila tem que estar ligado com um carbono que só faz ligações simples. Tá bom?
Posso passar? Vamos lá. Agora a gente vai classificar os álcoois. Então a gente já sabe o que é um álcool. Eu posso classificar esses álcools dependendo de algumas características. Primeira característica é a quantidade de hidroxilas que ele tem. Então o álcool só pode ter uma hidroxila? Não, pode ter mais de uma. Então dependendo da quantidade de hidroxilas que esse álcool tenha, eu posso classificar ele de alguns tipos. Então, se eu tiver um álcool como esse aqui, ó, só tem uma hidroxila, a gente vai classificar ele como monoálcool. Mono quer dizer um. Então aqui nessa estrutura, ó, você percebe que só tem uma hidroxila. Como só tem uma única hidroxila, então a gente vai classificar esse álcool como monoálcool. Se tiver duas hidroxilas, como no caso desse exemplo aqui, ó, nós temos duas hidroxilas, uma aqui e outra aqui. Então, esse álcool ele vai ser classificado como um diálcool. E assim por diante. Se tiver 3 hidroxilas, a gente pode chamar de triálcool, como está aqui, ó, 3 hidroxilas. Mas, para poder não generalizar tanto, passou de 2 hidroxilas, de 3 em diante, a gente vai classificar como poliálcool. Mas se eu quiser chamar de triálcool também não tem importância. Então, dependendo da quantidade de hidroxilas que tenha, eu posso classificar como mono, se tiver só uma hidroxila, diálcool, se tiver duas hidroxilas, ou poliálcool, se tiver mais de 3 hidroxilas, de 3 em diante, a partir de 3, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, esse álcool só tem uma única hidroxila, então vou classificar ele como um monoálcool. Esse aqui, ó, tem duas hidroxilas, uma aqui e outra aqui. Como tem duas hidroxilas, a gente vai classificar ele como um diálcool. E esse aqui, ó, percebe que você está vendo na estrutura 3 hidroxilas. Uma, duas, três. Como tem 3 hidroxilas, a gente poderia chamar ele de triálcool, mas também posso classificar ele como poliálcool. Poli são vários, né? A partir de 3 em diante. Então, se tiver só uma hidroxila, é mono. Se tiver duas hidroxilas, é diálcool. Se tiver de 3 em diante, é poliálcool. Tá bom? Ficou entendido, pessoal? A classificação a partir da quantidade de hidroxilas. Então, a partir da quantidade de hidroxila, quantos OH tiver na estrutura, eu posso classificar o álcool a partir da quantidade de quantas hidroxilas eu estou vendo. Mono, di, poli. Mono, só uma hidroxila. Di, duas hidroxilas. Poli é de 3 em diante. Tá bom? Então, vocês vão tirando o print para depois vocês fazerem essas notações, porque é importante na hora de resolver a atividade. Vai ser importante, tá bom? Vamos lá. Além da classificação a partir da quantidade de hidroxila, eu posso classificar o álcool também a partir do carbono que contém a hidroxila. Então, por exemplo, ó, o álcool ele pode ser classificado como um álcool primário, um álcool secundário ou um álcool terciário. Como é que eu vou determinar isso? A hidroxila. Se a hidroxila estiver ligado com um carbono primário, o que é um carbono primário? É um carbono que só tem outro carbono do lado dele. Então, se a hidroxila está ligado com o carbono primário, então eu vou classificar o álcool como sendo um álcool primário. Como está aqui nesse exemplo, está aqui o OH. Esse OH está ligado com esse carbono. E esse carbono que a hidroxila está ligado, só tem um carbono vizinho a ele. Então, ele é um carbono primário. Então, se a hidroxila está ligada no carbono primário, então eu vou classificar o álcool como sendo um álcool primário. Quando é que o álcool vai ser secundário? Quando a hidroxila estiver ligada com o carbono secundário. Nesse segundo exemplo aqui, ó, nós temos a hidroxila, está ligado com esse carbono, e perceba que esse carbono aqui tem 2 carbonos do lado dele. Como tem 2 carbonos do lado dele, ele vai ser classificado como um carbono secundário. Como a hidroxila está ligada no carbono secundário,
Então a gente vai classificar o álcool como sendo um álcool secundário. Quando é que o álcool vai ser terciário? Quando a hidroxila estiver ligado com o carbono terciário. Por exemplo, aqui o terceiro exemplo, ó. Nós temos aqui a hidroxila, está ligado com esse carbono, e perceba que esse carbono está ligado com 1, 2, 3 carbonos. Tem 3 carbonos ao redor dele, então ele é um carbono terciário. Como a hidroxila está ligado no carbono terciário, então a gente vai classificar o álcool como sendo um álcool terciário, tá bom? Então, álcool primário, hidroxila ligado com carbono primário. Álcool secundário, hidroxila ligado com carbono secundário. Álcool terciário, hidroxila ligado com carbono terciário. Alguém pode perguntar assim, tem o álcool quaternário? Não tem, tá bom? É só primário, secundário, terciário. Não tem álcool quaternário, porque se tivesse o álcool quaternário, a hidroxila ia estar onde? Para ser quaternário, o carbono tem que ter 4 carbonos ao redor dele. Aí onde é que a hidroxila ia entrar? Você já tem 4 carbonos, então só vai até o terciário. Primário, secundário e terciário. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Classificação de primário, secundário e terciário em relação ao álcool. Álcool primário ligado a um carbono primário. Aí você tem que lembrar que é um carbono primário, secundário e terciário, a gente já estudou. Álcool secundário ligado a um carbono secundário. Hidroxila ligado a um carbono secundário. E álcool terciário é a hidroxila ligada a um carbono terciário. Vamos lá para os exemplos. Letra A, pessoal. Classifique cada álcool abaixo como primário, secundário ou terciário. Eu quero que vocês coloquem no chat para mim. Letra A. Esse é um álcool primário, secundário ou terciário? Vai ter questões dessas lá no exercício. Então é importante que vocês já vão treinando aí. Olha aí. Esse álcool aqui, como já foi colocado, ó. Achei a hidroxila, show de bola. Essa hidroxila está ligado com esse carbono. Esse carbono tem 2 carbonos ao lado dele, então ele é secundário. Então, se a hidroxila está ligada com o carbono secundário, então esse álcool aqui é um álcool secundário. Então, quem respondeu aí no chat acertou. Esse álcool aqui é um álcool secundário. Letra B. Na letra B, o que vocês acham aí? É primário, secundário ou terciário? Analisem aí a letra B, o que vocês acham? Vamos analisar, ó. Tá aqui a hidroxila. O OH. Esse OH tá ligado com esse carbonozinho aqui, ó. Vou até colocar ele de vermelho, ó. Esse carbono tá ligado com quantos outros carbonos? Ele tá ligado com 1, com 2. Ele tá ligado só com 2, ó. Com esse, com esse. Aí você pode confundir, mas não tem um lá em cima? Não, mas esse lá em cima não tá ligado com esse diretamente. Então tem que estar diretamente ligado. Ó. Esse carbono está ligado diretamente com quantos outros? Está ligado com esse aqui, ó, 1, e está ligado com esse outro, 2. Então esse carbono aqui é um carbono secundário. Então esse álcool aqui também é um álcool secundário. Então muito cuidado na hora que vocês forem analisar a estrutura. Não é porque tem uma ruma de carbono aqui do lado dele que quer dizer que ele vai ser classificado como terciário, não. Esse carbono na qual a hidroxila está ligado, ele só se liga com 2. Ele se liga com esse do lado esquerdo e esse aqui do lado direito. Ele não está ligado com esses de cima e esses de baixo. Então, por isso que ele é um carbono secundário. Como ele é um carbono secundário, então o álcool é secundário. Letra C. Analisem aí a letra C e me digam se ele é primário, secundário ou terciário. A primeira coisa que você vai fazer é atrás da hidroxila. Opa, já achei o OH aqui. Show de bola. Achei o OH.
Esse OH tá ligado com esse carbonozinho aqui, ó. E esse carbono tá ligado com quantos, ó? 1, 2, 3. Esse carbono tá ligado com outros 3, então ele é um carbono terciário. Se ele é um carbono terciário, então esse álcool vai ser um álcool terciário, tá? Então é muito simples a classificação aqui, tá? Então é só você olhar a hidroxila e ver qual é o carbono que ele tá ligado. E no último aqui para fechar, na letra D. Primário, secundário ou terciário? Na letra B. Achou a hidroxila, ó. Tá aqui a hidroxila. Essa hidroxila tá ligado com esse carbono. E esse carbono tá ligado com 1, com 2. Então, esse carbono é secundário. Se esse carbono é secundário, então esse álcool aqui também é um álcool secundário, tá? Então, ficou bem entendido aí a classificação dos álcools em primário, secundário e terciário. Vai ter questão dessa lá na atividade. Ficou bem entendido ou ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Pronto, Fantini, ó. Você vai olhar para a hidroxila. Você vai procurar o OH na estrutura, tá? Dependendo do carbono que esse OH está ligado, aí você vai classificar como primário, secundário ou terciário. Se esse OH estiver ligado com o carbono primário, aí você vai lembrar, o que é um carbono primário? É um carbono que está ligado com outro carbono, só com um, ele é primário. O que é um carbono secundário? É um carbono que está ligado com 2 carbonos. O que é um carbono terciário? É um carbono que está ligado com 3. Então, por exemplo, ó, na letra A, o OH está ligado com esse carbono aqui. E esse carbono liga com 2, ó. 1, 2. Como ele está ligado com 2 carbonos, esse carbono aqui ele vai ser classificado como carbono secundário. Então, o álcool vai ser um álcool secundário, porque a hidroxila está ligada no carbono secundário. Diferentemente da letra C, ó. Na letra C, nós temos aqui a hidroxila, bem embaixo, o OH. E esse carbono na qual a hidroxila está ligada, ó, esse carbono que eu até colocar ele de vermelho aqui de novo, você percebe que está ligado com 3, ó. 1, 2, 3. Como ele está ligado com 3 outros carbonos, então ele vai ser um carbono terciário. Como a hidroxila está ligada nesse carbono que é terciário, então o álcool vai ser classificado como um álcool terciário. Ok? Qualquer coisinha vocês podem, quando eu postar o vídeo lá, vocês podem voltar de novo na explicação, tá? Então vamos lá. Então já vimos a classificação dos álcools pelo número de hidroxila e já vimos a classificação dos álcools pela posição da hidroxila, em qual carbono está ligado. Agora a gente vai ver a nomenclatura oficial dos álcools, como é que eu escrevo o nome de cada um desses álcools. Segue algumas regras, tá bom, pessoal? A gente vai seguir esse aqui, ó, esse esquema. Primeiro, número de carbonos. Aí você vai lembrar daqueles prefixos, né? Met, et, prop, but e assim vai. Esse intermediário é o tipo de ligação. Vou colocar o an, en ou in. Esse an, você vai lembrar de ano, quer dizer que só tem ligações simples. Se for en, você vai lembrar de eno, tem ligação dupla. In é quando tiver ligação tripla. E sempre vai terminar com ol no final. A terminação dos álcools é sempre ol. Tá bom? Vamos ver um exemplo, ó. Esse daqui. Primeiro, quantos carbonos tem? Vamos lá por partes. Quantos carbonos tem nesse álcool? Só tem um, Larissa. Qual é o prefixo quando só tem um carbono? O prefixo é... Quando só tem um carbono, eu utilizo o prefixo... Não. É aqueles lá, ó. Met, et, prop, but, pente.
Pronto, match. Quando só tem um carbono, vai colocar o prefixo match. Só tem ligação simples aí nesse álcool? Só, né? Eu vou colocar o an, porque só tem ligação simples. E a terminação sempre ol. Então, o nome desse álcool aqui é o metanol. Por que é metanol? Met, porque só tem um carbono na estrutura. O an, então met porque só tem um carbono. O an, porque só tem ligação simples. E o ol, porque obrigatoriamente, sempre que for um álcool, tem que terminar em ol. Tá bom? Vamos ver mais um. Esse aqui, ó. Como é que ficaria o nome? Primeiro, quantos carbonos tem? Quantos carbonos tem aí? 2. Quando for 2, qual é o prefixo que a gente coloca? Et, né? Que é E-T. Et. Como só tem ligação simples na estrutura, vou colocar o an e sempre a terminação ol. Então, esse álcoolzinho aqui que está na estrutura é o etanol, que é o álcool que é colocado como combustível, é o álcool que é usado para poder fazer as bebidas alcoólicas, é o álcool que você está utilizando para poder, né, higienizar as mãos. Então, aquele álcool ali, o nome dele é etanol. Tá? Por que esse nome? Por que é etanol? Porque na sua estrutura tem 2 carbonos, aí o prefixo é et. Como só tem ligação simples, coloca-se o an, tá? Que é o intermediário. E como se trata de um álcool, coloca sempre terminação ol. Então o nome desse álcool aqui é o etanol, que a fórmula dele é essa aqui, ó, CH3CH2OH. É aquele álcoolzinho que tem lá no posto de combustível. É o álcool que tem, com certeza, tem na casa de vocês, quem está utilizando muito. É etanol, ou também chamado de álcool etílico. Então, por isso que o nome dele é etanol. Então, se alguém perguntar por que o nome do álcool é etanol, você vai explicar, ó. Porque quando você vê a estrutura do álcool, ele tem 2 carbonos, aí coloca-se o prefixo et. Como ele só tem ligação simples na sua estrutura, coloca-se o an. E ol é porque todo álcool vai sempre terminar em ol. Então, etanol, metanol, propanol e assim por diante. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Ficou entendido essa primeira parte aqui, pessoal? Prefixo, coloca o tipo de ligação, no caso é o an, e terminação ol. Então a gente viu o metanol, que foi esse aqui que a gente acabou de montar, metanol, que é só um carbono, e vimos o etanol, que é quando são 2 carbonos, tá? Quando passar de 2, pessoal, for de 3 em diante, eu vou ter que numerar a cadeia, tá bom? Vamos lá. Perceba que aqui eu tenho 3 carbonos, certo? Quando tiver de 3 em diante, eu vou ter que numerar a cadeia. Sempre começando de qual ponta? Da extremidade mais próxima que o OH estiver. Nesse caso aí, o OH está bem no meio, né? Então, tanto faz eu começar numerando pela esquerda ou pela direita, mas você vai analisar o seguinte. Primeiro, onde é que o OH está? Aí você vai ver qual é a extremidade mais próxima, aí você vai começar numerando desta. Mas detalhe, só vai fazer isso quando for de 3 carbonos em diante. Então aqui ficaria assim, ó. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Então vamos ver como é que ficaria o nome. Quando é 3, qual é o prefixo, pessoal? 3, prefixo é prop. Então vou colocar o prop, que é o prefixo. Só tem ligações simples, gente. Quando só tem ligação simples, coloca o quê? O an. Então fica propan, tá?
Agora, eu vou ter que dizer onde que a hidroxila está. Traço. A hidroxila está em qual carbono, gente? A hidroxila está em qual carbono? No carbono 2. Eu vou colocar o 2 e a terminação -ol. Então, o nome desse álcool aqui fica o propan 2-ol. Por quê? Prop, porque são 3 carbonos. An, porque só tem ligação simples. 2-ol é para dizer que a hidroxila do álcool está no carbono 2. Então, sempre que tiver 3 carbonos em diante, eu vou ter que numerar a cadeia. E quando eu for colocar o nome, eu vou ter que dizer em qual carbono a hidroxila está. Então, 2-ol quer dizer que a hidroxila está no carbono 2. Nesse caso aqui, ó, são quantos carbonos? Quantos carbonos tem aí no total nesse álcool? 3. Quando é 3, então eu vou ter que numerar. Nesse caso, eu vou começar numerando da onde? Da esquerda ou da direita? Exatamente, da direita. Por quê? Porque a hidroxila está mais próxima da direita. Então, eu vou começar numerando da direita. Ó. Carbono 1, 2, 3. Vamos escrever o nome. Como é 3, o prefixo fica prop. Como só tem ligação simples, coloca o an. Então fica propan, igual o de cima. Só que agora a hidroxila está ligada em qual carbono? A hidroxila está no carbono 1. Então vou colocar traço 1-ol. Então o nome desse álcool aqui, ó, é o propan 1-ol. Já pensou se eu colocasse só propanol? Aí ficaria 2 compostos com 2 nomes. Por isso que a gente tem que numerar e dizer onde está a hidroxila. Porque esses 2 álcools aqui, eles são diferentes. Eles têm propriedades diferentes. Se eu fosse seguir a mesma ordem, ficaria propanol para os 2 nomes. Os 2. Como é que eu vou dar nomes iguais para coisas diferentes? Então, por isso que a gente tem que numerar. Esse álcool de cima é o propan 2-ol e esse de baixo é o propan 1-ol. Então, a posição da hidroxila já muda as características dos álcools. Eles são diferentes. Aqui não são compostos iguais, são compostos diferentes. Então, se são compostos diferentes, tem que dar nomes diferentes, tem que diferenciar em alguma coisa. E essa diferença está onde? Na posição da hidroxila. Por isso que um é 2-ol e o outro é 1-ol. Ficou entendido, pessoal? Mas lembrando mais uma vez, ó, só vai fazer a numeração quando for de 3 carbonos em diante, tá? Ficou entendido? Vamos lá para mais um exemplo. Esse daqui, gente. Olha só, preste atenção nesse daqui. Percebe que esse aqui já tem uma cadeia ramificada. Bem aqui é um carbono terciário, ó, que está ligado com 3. Sempre que eu tiver um carbono terciário, isso quer dizer que eu tenho uma cadeia ramificada. Se eu tenho uma cadeia ramificada, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tenho uma cadeia ramificada. Alguém lembra? Quando a cadeia é ramificada, o que eu preciso encontrar primeiro? A cadeia principal, né? Quem vai ser a cadeia principal? A maior. Aquela sequência que lhe dá a maior quantidade de carbonos. Aqui, de cara, você já vê que a cadeia principal é essa daqui, ó. É a reta. É essa aqui que vai lhe dar o maior número de carbonos. Deu quantos? 1, 2, 3, 4. Quem ficar de fora é radical. Esse aqui é radical. Que radical é esse? Quero ver alguém lembrar. Qual é o nome desse radical aqui? Metil, exatamente. Vamos lá relembrar. Então, esse aqui é um radical metil, exatamente. Pronto. Encontrei a cadeia principal, porque ela é ramificada. Quem ficou fora é radical, então tem um radical metil. Agora eu vou numerar, tá bom? Vou começar numerando da onde? Da extremidade da qual a hidroxila está mais próxima.
A hidroxila está mais próximo da esquerda ou da direita, gente? Então, vou começar da direita, né? Aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Agora vamos começar o nome. A gente já numerou a cadeia, vamos escrever o nome agora. Como tem radical, sempre começa pelo radical. Eu tenho um radical metil no carbono 3. Então fica assim, ó. 3 traço metil. Sempre começa pelo radical. Tem radical? Tem. Então sempre começa pelo radical. Então fica 3 metil. Na cadeia principal, gente, tem quantos carbonos? Na cadeia principal, 4. Então o prefixo vai ser but. Como só tem ligação simples, pessoal, aqui na cadeia principal, coloca o an. Então fica butan. E a hidroxila está em qual carbono? No carbono 2. Então traço 2 ol. Então perceba que a terminação aqui ficou parecido com o que a gente estava fazendo agora. Só acrescentou o que? O radical. Então o nome desse álcool aqui, ó, é o 3-metil-butan 2-ol. Então perceba que no final aqui vai ficar parecido com aquilo que a gente acabou de ver no slide anterior. Só acrescentou porque tem um radical. Então o nome desse álcool aqui é o álcool 3-metil-butan 2-ol. Por que 3-metil? Porque lá no carbono 3 tem-se um radical metil. But, porque na cadeia principal tem 4 carbonos. An, porque só tem ligação simples na cadeia. 2-ol, porque a hidroxila está ligada no carbono 2. Ok? Vamos mais um. Agora com vocês, como é que seria o nome desse aí, gente? Vou deixar para vocês colocarem aí. Como que seria o nome desse álcool aí? Dá um tempinho para vocês fazerem aí. Lembra que nas pontas é carbono, ó. Aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono, aqui tem carbono e aqui também, ó. Nas pontas e nos encontros de linha tem carbono. Se você consegue responder. Olha aí, muita gente tá... Exatamente. Tô gostando aí de vocês. Então, ó. Primeiro são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu tenho que numerar, porque são 6. Como a hidroxila está mais próximo da direita, então eu vou começar numerando da direita. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Quando é 6, o prefixo é X. Como só tem ligação simples, coloca o AN. A hidroxila está onde? No carbono 2. Então o nome fica hexan 2-ol. Muito bem, para quem respondeu o hexan 2-ol, a resposta está correta. Tá bom? Vamos para mais um. Quero ver alguém colocar isso aí agora. Como é que ficaria o nome dessa belezura aí? Esse aí é nível hard, hein? Vamos lá, fazer com vocês. Primeiro, pessoal, você está vendo que a cadeia aqui é toda ramificada. É toda ramificada, né? Então tem que encontrar a cadeia principal. De cara você vai ver aqui que a maior de todas é essa daqui, ó. Essa vai ser a maior. Essa é a maior, tá bom? Aí tudo que ficou fora é radical, ó. Aqui em cima, radical metil. Aqui embaixo, outro radical metil. E aqui, ó, é um radical etil. Pronto, já encontramos os radicais. Agora é numerar a cadeia. Vou começar numerando da onde? Da esquerda ou da direita? O que vocês acham aí?
começar numerando da esquerda. Isso. Então aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Vamos para o nome agora, vou colocar aqui embaixo. Sempre começando pelos radicais. Como aqui tem radicais diferentes, a gente coloca na ordem alfabética. Então, no caso, a gente vai colocar o etil primeiro, né? Colocando na ordem alfabética, o etil vem primeiro. Então, o etil está no carbono 4. Então, ficaria assim, ó. 4, etil. E eu tenho dois radical metil. Um no carbono 2 e outro no carbono 5. Então, ficaria 2, 5... Como são iguais, dimetil. Pronto, coloquei os radicais, ó. 4 etil, quer dizer que lá no carbono 4 tem um radical etil. 2,5 dimetil. 2,5 porque tem um metil no carbono 2 e outro no carbono 5. Aí coloca o di. Agora é só encerrar com a cadeia principal. Como são 7, o prefixo é ept. Como só tem ligação simples, coloca o an. Então fica heptan. E a hidroxila está em qual carbono? Carbono 3. Então fica 3-ol. Então o nome dessa belezura, assim como a sua estrutura é grande, o nome também é grande. 4-etil é o álcool. 4-etil. 2,5 dimetil. Heptan 3-ol. Até que não é difícil não, né? Fazer essa nomenclatura. O que vocês acham? Dá sim. Deixa eu voltar aqui. Tá aí, Carlos. Vou usar o anterior. Beleza. Então vamos lá, continuando. Aqui, pessoal, nesse outro exemplo, você percebe que eu tenho duas hidroxilas, ó. 1, 2. Certo? Como eu tenho duas hidroxilas, vai fazer do mesmo jeito. Tem que numerar, porque são 4 carbonos. Ó, percebe? São 1, 2, 3, são 4 carbonos. Eu vou ter que numerar começando da onde? Da extremidade que as hidroxilas estão mais próximas. Então, essas aqui estão mais próximas do lado esquerdo. Então, eu vou começar por aqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Como são 4 carbonos, gente, vou colocar o prefixo but. Como só tem ligação simples, coloca o an. Só que agora eu tenho duas hidroxilas. Então, eu tenho que indicar a numeração das duas. A primeira está no carbono 1. E a segunda está no carbono 2. Como são duas hidroxilas, eu vou ter que colocar o prefixo di e a terminação ol. Então, aqui, ó. O nome desse álcool é o butan 1,3-diol. Então, esse 1,3-diol quer dizer que tem duas hidroxilas, o di, 2. Então, sempre que tiver mais de uma hidroxila, eu vou ter que colocar esses prefixos, né? No caso, di, tri e assim por diante. Nesse caso desse álcool, como tem duas hidroxilas, eu tenho que indicar onde que as duas estão. Uma está no carbono 1, a outra está no carbono 3. E lá no final tem que colocar o diol, para dizer que são duas hidroxilas. Como nesse caso aqui de baixo, ó. Perceba que eu tenho um carbono aqui, ó. Outro carbono aqui. Outro carbono aqui. Como só são 3 carbonos e eu tenho 3 hidroxilas, tanto faz eu começar numerando pela esquerda ou pela direita. Aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Se eu fizesse o contrário, dava a mesma coisa. Como são 3 carbonos, então o prefixo fica prop. Como só tem ligação simples, coloca o an. Eu tenho 3 hidroxilas. Uma está no carbono 1, a outra está no carbono 2 e outra está no carbono 3. Como são 3, coloca tri e a terminação ol. Então esse álcool aqui é o propan
1, 2, 3, triol. Ficou entendido, pessoal? Quando eu tenho mais de uma hidroxila na cadeia, como é que faz para dar um nome? A gente vai fazer do mesmo jeito, vai só acrescentar o mais um número, dependendo da quantidade. E lá no final eu vou colocar esse prefixo di, tri, tetra e assim por diante. Deu para acompanhar? Na primeira ficou 1, 3 diol. Na segunda ficou 1, 2, 3 triol. Na primeira porque tem duas hidroxilas. E no segundo exemplo é porque são 3 hidroxilas. Ficou confuso ou deu para entender? Aí tá frescando, né, Jazel? Tá voltando, sempre vai ser crescendo. Vai ser 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. É sempre na ordem, tá? Na ordem mesmo numérica. 1, 2, 3, 4. Ok, gente? Vamos fazer só mais um exemplo aqui. Nesse caso aqui, vou pensar aí nas possibilidades, viu, Thiago? Vamos só continuar aqui, acho que dá tempo de terminar antes do previsto. Então vamos lá, gente. Nesse aqui, ó. O que vocês estão vendo diferente aqui nesse? O que tem de diferente? Tem uma ligação dupla, beleza. Mas aqui continua sendo um álcool, né? Porque a ligação dupla tá lá do outro lado, não tá aqui da hidroxila. Então nós temos aqui, ó. Carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. Percebe que aqui é a ramificação, ó. Aqui já é a cadeia ramificada. Então a cadeia principal vai ser essa daqui, ó. Essa vai ser minha cadeia principal, tá? E isso aqui é um radical. Ficou fora. Um radical metil. Vou começar numerando a cadeia do lado esquerdo. Não, do lado direito. Porque o OH está mais próximo do lado direito. Então esse aqui seria o meu carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então vamos lá colocar o nome. Primeiro pelo radical. Tem um radical em qual carbono? Carbono 3. Então 3 traço metil. Como não tem mais não tem mais radicais, a gente vai agora para a cadeia principal. São quantos carbonos? 4. Então o prefixo é but, certo? Só que agora eu tenho a ligação dupla. Então não posso mais colocar o an, porque tem ligação dupla. São 4 carbonos na cadeia principal. Aí coloco o prefixo but. Só que eu não posso colocar o an. Por que eu não posso colocar o an? Porque agora tem uma ligação dupla. E essa ligação dupla está onde, gente? Entre o carbono 3 e o carbono 4. Vocês lembram que a gente coloca sempre o menor? O 3, né? Então coloca 3 traço em. Porque esse em quer dizer que é uma ligação dupla. E essa ligação dupla está entre o carbono 3 e o carbono 4. Traço. E aí a hidroxila. A hidroxila está em qual carbono? Carbono 1. Então coloca 1 traço ol. Esse nome aqui fica meio estranho, né? Ó? Mas é assim mesmo. É o álcool 3-metil but 3 em 1-ol. Olha que coisa horrível. 3-metil but 3 em 1-ol. 3-metil porque lá no carbono 3 tem um radical metil, certo? But porque na cadeia principal tem 4 carbonos. 3 em, para que esse 3 em? Quer dizer que lá no carbono 3 tem uma ligação dupla. 1-ol porque a hidroxila está ligada no carbono 1. 3-metil but 3 em 1-ol.
É mesmo, viu, Jazel? Esse aqui, ó. Como que ficaria? Vamos pegar aqui rapidinho, ó. Essa é a cadeia principal. E aqui tem um radical, ó. Radical aqui ficou fora, um radical metil. Vou começar numerando da onde? Da direita ou da esquerda, gente? Da direita ou da esquerda? Pronto, da direita. Então vamos lá. O carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então perceba que tem ligação tripla. Vai ficar bem parecido com o de cima, só que agora eu vou trocar, não vou colocar mais o "en", porque quando tem a ligação dupla eu coloco o "in". Então ficaria assim, ó. Vai ficar assim, ó. 3-metil. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 5. Então o prefixo é pente. Tem uma ligação tripla onde? Entre o carbono 1 e o carbono 2. Então coloca 1-1. E a hidroxila está onde? No carbono 3. 3-ol. Então percebe que o nome fica muito parecido, só trocou o tipo, o intermediário da ligação. 3-metil, porque lá no carbono 3 tem um radical metil. Pente, porque são 5 carbonos. Um "in", quer dizer que tem uma ligação tripla entre o carbono 1 e o carbono 2. 3-ol, porque a hidroxila está no carbono 3. Tá bom? Ok, gente. Qualquer coisa se ficou mal entendido, quando eu colocar o vídeo lá, vocês podem estar voltando. Tá bom? Vamos lá, continuar para a gente concluir aqui. Quando eu tiver um álcool de cadeia fechada, pessoal, como é que eu vou proceder? Ó? Perceba que esse aqui é de cadeia fechada. Ó. A cadeia é fechada. Então, sempre que a cadeia for fechada, tem que colocar a palavra ciclo. Vai ser do mesmo jeito. Vou colocar só a única diferença que eu vou acrescentar o ciclo. Prefixo é a quantidade de carbonos. O infixo é o tipo de ligação. E o ol é porque a terminação tem que ser ol. Então, esse aqui, ó, sempre começa com a palavra ciclo, que é fechado. Então, ficaria como? Ciclo. Quantos carbonos tem aqui, gente? Quantos carbonos tem aí na cadeia? 4. Então, é but. Só tem ligação simples, coloca o an. E a terminação ol. Então, o nome desse álcool aqui é o álcool ciclobutanol. Álcool ciclobutanol. Ciclo, porque é fechado. But, porque são 4 carbonos. O an, porque só tem ligação simples. E o ol, porque sempre vai terminar com ol. Então, é o álcool ciclobutanol. Esse aqui, vamos lá, vocês, como é que ficaria o nome desse aí? Esse segundo que está do lado aí. O primeiro é o ciclobutanol. E esse segundo ficaria como? Como é que ficaria o nome do segundo aí? Alguém sabe? Pronto, já Zóia colocou, né? Primeiro, sempre tem que escrever ciclo, porque é cadeia fechada. Como são 5, ó, pente. Como só tem ligação simples, coloca o an, terminação ol. Então, o nome desse álcool aqui é o ciclopentanol. Ciclopentanol. Ciclo porque é fechado. Pente porque são 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O an porque só tem ligação simples. E o ol porque sempre termina com ol no final, tá? Então segue essa ordem aqui, ó. Ciclo, primeira palavra ciclo, você vai colocar quantos carbonos tem. Coloca o prefixo. Aí o an, se for só ligação simples, termina com ol no final, tá? Então tirei print aí. Ciclobutanol, ciclopentanol. Continuando.
Quando tiver uma ramificação, gente, ó. Perceba que aqui a cadeia fechada tem um radical bem aqui, ó. Radical metil. A cadeia principal é o ciclo. A parte que é fechada é a cadeia principal. Como eu tenho um radical, eu vou escrever o nome do radical, tá? O nome do radical, ciclo. Aí o resto, igual a gente está fazendo agora. O primeiro tem que numerar, no caso aqui. Sempre o carbono que está com a hidroxila recebe numeração 1. Presta atenção, numeração 1, 2, 3, 4. Então ficaria como 3 metil ciclo butanol. Só fez mudar porque eu acrescentei o radical. O único coisa que mudou. Se não tivesse o radical, seria ciclobutanol. Como tem um radical metil, tem que colocar o nome dele. 3-metil ciclobutanol. Então, o carbono que está hidroxila sempre recebe numeração 1. Aí você vai girar no sentido horário ou anti-horário para dar a numeração para o próximo radical. Aí é só escrever o nome. 3-metil ciclobutanol. Como ficaria o nome desse aí que está do lado? Como que ficaria o nome desse aí? Vamos lá. Ó. Aqui recebe numeração 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então fica o 3-metil ciclopentanol. Exatamente. 3-metil ciclopentanol. Então o nome desse aqui 3-metil ciclopentanol. Só faz acrescentar o radical. Só acrescenta o radical. Ok? Continuando. Ok, né, pessoal? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai parar aqui nessa parte. Na próxima semana a gente continua falando aqui sobre os álcoois. Tá bom? A gente vai parar aqui, é 11 horas. Quando for na próxima semana, a gente continua falando que ainda falta uma parte aqui boa ainda para a gente continuar.